Aleluia! Louvado seja o nosso Pai Celestial, pela sua bendita e santa misericórdia, que se estende até nós de uma forma especial, nos abençoando no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Amados irmãos, pela segunda vez neste domingo, estamos reunidos na casa de Deus. Estamos aqui reunidos para louvarmos, para adorarmos, para bendizermos o seu nome, para mergulharmos naquilo que Ele tem a derramar sobre nós. E nós fazemos isso com toda a alegria e com toda a convicção que há em os nossos corações. Meus amados irmãos, nós não podemos nunca realizar qualquer trabalho, qualquer pregação, qualquer culto na casa do nosso Deus sem mantermos a reverência a qual Ele é digno de receber. Nós estamos tratando desse tema acerca do nosso regresso, né? A nossa mensagem, o regresso para a casa de Deus. Então, nós temos trabalhado nesse tema e precisamos entender a cada vez mais posturas que nós precisamos abraçar e tomarmos para a casa do nosso Deus. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar nessa noite. Vamos colocar perante o Senhor realidades que movem as nossas vidas, que têm trazido um certo incômodo para nós vermos essas realidades permanecerem, e nós sabemos que Deus, o Todo-Poderoso, pode realizar o milagre, a maravilha, e nós vamos colocar perante Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém e amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos, ó Senhor, pela tua graça, pelo teu poder, pela tua misericórdia infinita que se estende até nós. Abençoa-nos, ó Pai, como só o Senhor pode nos abençoar. Derrame da tua graça de uma forma especial para com as nossas vidas, abrindo o nosso entendimento, ó Deus, em relação à tua palavra, à tua vontade, o teu querer, que possamos fazer, ó Deus, aquilo que só o Senhor espera, só o Senhor realiza em nós, que possamos fazer nessa noite para a honra e para a glória do teu nome, ó Deus. Venha abençoar, ó Deus, os nossos irmãos que se encontram numa posição diferente da nossa. Lembramos, ó Deus, da tua serva, ó poderoso Deus, Neide, da tua serva Andréia, soberano Senhor, da tua serva Marilene, ó Pai Celestial, e também de Maria José, que precisa, ó Pai, de um toque de tuas mãos para o louvor da tua glória. Nós sabemos que tu és o Deus dos impossíveis. Por mais, ó Deus, que possamos estar enfermos, estarmos doentes, sem condição, o Senhor é poderoso para retirar, ó Deus, essas enfermidades dos nossos corpos, e nós estamos confiantes no Senhor, colocando a vida das nossas irmãs em tuas mãos, para que tu faças a tua vontade, Deus. É a tua vontade tão somente que nós aguardamos, que nós esperamos que seja feita. Então opere, ó Deus, de uma forma abundante nesta noite, para a honra e para a glória do teu nome. Lembramos também, ó Deus, de interceder pelos teus servos Miguel, Rafael, Gabriel, Gustavo, Brian, ó Deus, Pietro, Camille, Carol, Isabela, ó Deus, Bernardo, Tiago, ó Pai, Azaf, Helena, Caio, João Pedro, ó Deus, Giovana, Vandrei, Lourenço, ó Deus, Lourenço do Marcos Vinícius, Lourenço da nossa irmã Andréia. Oramos por essas crianças, ó Deus, pedindo que tu venha guardá-las a cada vez mais, ó Deus, no caminho do Senhor, ensinando-as, ó Deus, a entender a tua palavra, a entender a tua vontade e honrarem o Senhor quando adolescentes, quando jovens, quando adultos, para a honra e para a glória do teu nome, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amados irmãos e amigos, vamos na segunda parte dessa mensagem que abriu os cultos nessa manhã, que tem como título O Retorno. Vamos buscar um entendimento especial de como nós precisamos estar, como precisaremos estar para mergulharmos nas novas dimensões da igreja para a honra e para a glória do Senhor.
E vamos abrir os nossos livros, a nossa Bíblia, na segunda epístola, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo é o capítulo de número 2. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 13, para a honra e para a glória do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Amém e amém. Leamos todos nesta noite. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. E por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto. Tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém e amém. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço. Agradeço pela leitura desta palavra a qual nós acabamos de fazer. E clamo a Ti uma capacitação dos altos céus para que o nosso entendimento seja na mesma dimensão a qual nós fizemos a leitura. Oh Deus, a leitura altamente abençoada. Oh Pai, há um desejo sem igual em nossos corações de retornarmos, ó Deus, às atividades normais da Tua casa. Oh Deus, e clamamos a Ti para que esse recurso se faça o quanto antes, mas, ó Deus, entendemos também que não era, ó Pai, da mesma maneira a qual nós saímos, ó Deus, que nós queremos retornar. Algo, ó Deus, especial do Teu Espírito Santo, nesses dias, ó Deus, os quais estivemos parados, ó Deus, possa, ó Deus, ter ocorrido, possa estar ocorrendo em nossas vidas, para que ao voltarmos na Tua casa, possamos fazer aquilo que o Senhor espera, possamos ser melhores do que éramos, para a honra e para a glória do Teu nome. E só o Senhor, Deus, pode nos capacitar para isso. E por causa disso nos submetemos à Tua vontade e o Teu querer. Opera, faça a Tua vontade em nós. Dá-nos entendimento da Tua mensagem nesta noite maravilhosa. Ó Deus, encha os tópicos, encha, ó Deus, a narrativa, que tudo seja em conformidade com o Teu Espírito para o nosso entendimento. E nós te agradecemos. Amém e amém. Glórias a Deus. E o retorno, hein, irmãos? Como será o nosso retorno para a casa de Deus? Como que nós deveremos estar ao voltarmos para a casa de Deus?
Meus amados irmãos, cabe uma pergunta nessa noite maravilhosa. Depois dessa leitura altamente abençoada, o que nós podemos observar logo de saída com essa leitura? O que nós podemos observar? E, meus amados irmãos, se nós mergulharmos de uma forma bem profunda no versículo 1 e no versículo 2, nós vamos entender que a condição que nos foi outorgada por Deus é algo sem igual e sem preço. A condição que o Senhor nos outorgou é algo sem igual. Quanto a você, olha só o que diz, quanto a você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. A condição a qual foi imposta para com as nossas vidas é algo que jamais alcançaremos, o que alcançaríamos em lugar algum. E precisamos, amados irmãos, perseverarmos. É importante que haja uma perseverança em nós para nos mantermos fiéis, idôneos, para pregarmos esse evangelho, para tornarmos conhecido a outras pessoas esse evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olhando a partir do versículo 3 até o versículo de número 7, Cristo, através de Paulo, o seu profeta, através de Paulo, Cristo usa 3 exemplos da vida do homem, usa 3 exemplos das nossas vidas para intensificar ainda mais o nosso entendimento quanto à condição que nós obtemos e quanto à condição que nós precisamos manter ao estarmos novamente com as portas abertas para cultuarmos o Senhor nosso Deus. Você pode perceber que Paulo fala do soldado, Paulo fala do atleta, e Paulo também fala do lavrador. 3 personagens. E por essa exortação, Paulo lembra Timóteo do abandono o qual ele teve de alguns irmãos lá na Ásia. Um pouquinho mais atrás, aí mesmo nessa página, Paulo lembra para Timóteo o abandono que ele sofreu de alguns dos seus lá na Ásia. Olha só o que diz o versículo de número 15, do número 1, do número 15. A situação do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Versículo 15 diz o seguinte: você já deve estar ciente de que todos os das províncias da Ásia fizeram o quê? Me abandonaram. Entre eles estão Figelo e Hermógenes. Muitos haviam abandonado Paulo na caminhada a qual ele estava trabalhando. E Paulo manda a Timóteo fortificar-se no Senhor Jesus Cristo, fortifica-se no Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrando que a força a qual ele precisaria, a força a qual Timóteo precisaria, estava em Cristo Jesus. Todos nós estaremos retornando para a casa de Deus. Precisamos entender que a força para permanecermos, a força da nossa caminhada, para permanecermos como a igreja forte do Senhor Jesus Cristo, precisa estar em Cristo Jesus, e não na nossa própria força. Se nós confiarmos em nós mesmos,
confiarmos em nós mesmos, na nossa própria força, no nosso próprio intelecto, nós certamente vamos fracassar. Isso Paulo dizia para Timóteo. Se você confiar na sua própria força, você vai fracassar. E quantos, meus amados irmãos, não são os abandonos que nós sofremos na nossa caminhada? Vamos mergulhar na realidade das nossas vidas. Quanto não são os abandonos que nós sofremos? Estabelecemos pessoas, confiamos em pessoas e, de repente, de uma hora para outra, nós estamos sendo abandonados. E ai de nós, se nós confiássemos na nossa própria força. Ai de nós, se nós confiássemos nos nossos próprios recursos que nós estabelecemos para nos ajudar. Paulo manda que Timóteo transmita o seu ensino. Ensine a palavra de Deus para os homens. Independente de qualquer outra circunstância, de problema que ele possa viver, abandono, coisa nessa dimensão, Paulo manda que Timóteo ensine o caminho aos homens. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela precisa ser passada para outros homens. E a igreja está na incumbência de fazer isso, de pregar a palavra de Deus. Ou seja, todo o cristão fiel, ele tem obrigações de passar, de ensinar. Todo cristão tem obrigação de passar, todo cristão tem obrigação de ensinar a sã doutrina aos homens deste mundo. Temos a obrigação de passar o ensinamento da palavra de Deus para os homens desse mundo tenebroso que está perto do fim. Esse mundo não tarda, está perto do fim, e nós precisamos pregar a palavra de Deus enquanto há tempo. Atentem, meus amados irmãos. Essa ordem de Paulo chamou Timóteo, deu uma determinação para ele, mas essa ordem de Paulo é para todos os crentes fiéis ao Evangelho. Se você é fiel ao Evangelho, esta ordem não foi tão somente para Timóteo. Essa ordem também foi para com a sua vida. Ele está falando para você, mais de 2000 anos atrás, está falando para você. E se você não está cumprindo essa determinação de Paulo para com a sua vida nesses dias, aonde que está a sua fidelidade? Se você é um crente fiel à palavra, está firme na palavra, aonde que está a sua fidelidade, meu amado irmãos? Glória a Deus. Entendam, ilustrando-os da palavra para com as nossas vidas. Paulo está ilustrando para com as nossas vidas, de maneira a facilitar o nosso entendimento, já trazendo para nós exemplos da nossa vida cotidiana, mostrando para nós um entendimento mais fácil daquilo que ele quer para com a nossa vida. Paulo fala do soldado, para nós entendermos como deve ser o nosso comportamento. Ele fala para nós acerca do soldado. A nossa caminhada cristã, meu amado irmão, precisamos entender que é como uma guerra espiritual. Ela é uma guerra espiritual, a nossa caminhada como cristão. Estamos diariamente em um campo de batalha a serviço de Deus. Diariamente,
Precisamos entender que nós estamos num campo de batalha a serviço de Deus. E tudo que Deus espera de nós, nesse trabalho que estamos fazendo para Ele, é que sejamos eficientes, é que nós sejamos exitosos. Deus não espera que venhamos a ter um insucesso, venhamos a ter problemas de uma forma exagerada na caminhada a qual nós estamos. E a eficiência desse serviço que nós estamos desempenhando para Deus exige de nós persistência. Precisamos ser persistentes no trabalho qual nós estamos executando. Em um só objetivo, precisamos estar persistentes. Que objetivo, pastor? Pregar, ensinar a palavra de Deus. E ele mostra para nós o soldado, provando para nós que o soldado sempre está no caminho da batalha. Está sempre no caminho da batalha e ele não tem outro objetivo. Olha só, o soldado não tem outro objetivo estando na batalha, a não ser o de agradar, o de satisfazer aquele que o preparou, aquele que o arregimentou, aquele que o capacitou para estar na batalha. O prazer do coração do soldado é verdadeiramente agradar ao seu comandante. Agradar o seu comandante, agradar a ele, combatendo com vigor. E é assim que o soldado procede. Em segundo lugar, nós podemos ver que Paulo levanta também o atleta para mostrar para nós a condição a qual nós devemos apresentar ou nos apresentarmos ao retornarmos para a casa de Deus, ao retornarmos para os cultos presencial. Ele fala do atleta, mostrando como nós devemos proceder ao voltarmos para a casa de Deus. Preste bem atenção. O atleta, ele não pode de maneira alguma ser coroado se ele não lutar segundo as normas do jogo. É isso que Paulo está falando, está mostrando para nós. Nós somos atletas, somos soldados de Cristo. E ele diz para nós que o atleta não pode ser coroado se ele não lutar segundo as normas do jogo. Você não pode ser bem-sucedido se você não lutar segundo as normas do Evangelho, segundo as normas do jogo o qual você está jogando. É preciso que haja treinamento. Você não pode lutar sem antes fazer um treino, você que é o atleta do Senhor nosso Deus. Não podemos lutar sem antes fazer um treinamento. Mas muitos, meus amados irmãos, prestem bem atenção, muitos acham muito mais fácil se doparem, né? O atleta acha muito mais fácil se dopar do que se preparar. Que passar um tempo se exercitando, fazendo uma preparação para competir. Até certo ponto, entre aspas, em igualdade com aqueles que estão batalhando, aqueles que estão pagando o preço, aqueles que estão se colocando à disposição para um treinamento. Entenda, meu amado irmão, no jogo o qual nós estamos jogando, não tem doping. Não tem doping. Não tem doping. Você vê alguém falando, pregando, exortando, abençoando, fazendo, acontecendo, vê a eloquência, vê a disponibilidade, a disposição daquele alguém não está dopado não, irmão. No jogo o qual nós estamos participando, não há doping. Não há doping.
no jogo o qual nós estamos vivendo. O jogo qual nós estamos jogando, o que tem é muito treinamento. Cada um dos atletas que estão nesse jogo tem se colocado à disposição do seu treinador. Nós precisamos estar treinados para tocarmos a nossa obra, para praticarmos a nossa disputa nesse esporte que nós estamos praticando, que é o pregar a palavra de Deus. Exemplo, meus amados irmãos, reunião de oração. Reunião de oração. O que fazemos quando estamos unidos aqui neste lugar, em oração, a cada sexta-feira? Nós estamos, às sexta-feira, nós viemos aqui e vamos voltar a vir, vamos retornar para esse propósito. O que nós estamos fazendo é tão somente estarmos nos preparando, estarmos treinando como um atleta, reservando um momento para o treinamento, para estarmos preparados para entrarmos na batalha. Estamos treinando para entrarmos neste jogo. Estaremos entrando, voltando, retornando para os trabalhos na casa de Deus, mas com essa dimensão de pensamento. Estaremos fazendo para a honra e para a glória do Senhor. Havia no nosso meio um número, por dizer, até um tanto avantajado, de crente, de atletas do reino de Deus, que não estavam nessa dimensão de vida, não estavam treinando, não estavam procurando treinar para estar na batalha. E como, meu amado irmão, você se mantém na batalha sem treino, sem estar treinando, sem buscar uma capacitação a cada vez mais? Como nós já vimos, nesse jogo, o qual nós estamos disputando, não tem doping. Não tem doping no nosso jogo. Como que você está capacitado para disputar esse jogo se não há treinamento na sua vida? Se olhamos, não vemos um envolvimento seu no treinamento. A oração está aí, a reunião de oração está acontecendo e você não está. Os eventos estão acontecendo, você não está. Como que você se encontra pronto, se encontra preparado para essa realidade? O atleta que não treina, ele não pode jogar. Essa é uma grande verdade. O atleta que não se envolve com o treino, ele não pode jogar. Pois se ele jogar, ele vai prejudicar o time. Se ele não treinou, ele vai prejudicar o time. Ou vai prejudicar por estar participando sem qualquer preparo. Então, por causa disso, ele será superado, estará prejudicando o time, ou ele vai participar, vai ser bem-sucedido, e quando for fazer o exame antidoping, vão encontrá-lo e ele vai prejudicar o time. Não é prejudicar o time. Não é para prejudicar o time que você foi levantado. Não foi para prejudicar o time que nós fomos levantados para que o time continue sempre avançando, sempre conquistando. Foi para isso que nós fomos levantados, e é isso que o Senhor espera de nós. E nos dá o exemplo nessa noite do soldado e também do atleta. E o terceiro exemplo é acerca do lavrador. O servo de Deus precisa ser como um soldado, precisa ser como um atleta e também precisa ser como um lavrador. Um lavrador.
aquele lá do campo que trabalha, de uma linguagem bem popular, soa a camisa, paga o preço, preparando a terra, preparando o caminho para o plantio. Porque o lavrador trabalha ardentemente. Não estou falando desse lavrador que está ali escamando, não estou falando do lavrador que trabalha ardentemente. O trabalho dele é constante. Não tem tempo para respirar, o trabalho dele é constante. Mas ele sabe que é necessário. O lavrador tem o conhecimento de que o seu empenho, o seu esforço é necessário para desempenhar o seu trabalho, para que ele possa desfrutar de uma boa colheita. Ele tem entendimento que ele tem que se empenhar, ele tem que se policiar, ele tem que dar tudo de si para que isso possa acontecer. E por causa disso, ele trabalha nessa dimensão. O cristão, ele é comparado por Jesus como um soldado, como um atleta e como o lavrador, que não negligencia o seu trabalho, não abre mão de fazer o seu trabalho. A negligência e a preguiça, ele sabe que não pode ser um traço do seu caráter. O lavrador sabe. A preguiça, a negligência, nem pensar na sua vida. E assim também, meus amados irmãos, por entender que somos lavradores, ao retornarmos, não podemos admitir que a preguiça, que a negligência venha estar compondo o nosso caráter. O caráter de um cristão fiel a Deus e o Evangelho não pode constar negligência e nem preguiça. Então, no nosso retorno, nós precisamos entender que precisamos olhar para o soldado e nos espelharmos prontamente no viver o qual ele tem procurado abraçar. Temos que olhar para o atleta e nos mirarmos na postura a qual ele tem tomado para estar no jogo, jogando limpo, em conformidade com as regras do jogo. E precisamos também olhar para o lavrador e olhar para a disposição a qual ele tem encarado o seu trabalho. Porque o cristão fiel, ele é um soldado, ele é um atleta, ele é um lavrador. O que Paulo nos diz no versículo de número 7? O que Paulo nos diz? Qual a realidade de Paulo passar para nós no versículo 7 de 1 Timóteo, 2 Timóteo 2? Ele diz o seguinte: pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão e entendimento em todas as coisas. Paulo diz para Timóteo que ele deveria considerar o que Paulo estava lhe dizendo: igreja, nós precisamos atentar e considerar duramente o que está sendo passado para com as nossas vidas nesta noite. Tudo que Paulo falava a Timóteo estava refletido na vida do próprio Paulo, da maneira a qual ele mesmo encarava a obra, encarava o trabalho, o serviço da obra de Deus, e por causa disso, ele procurava mostrar para Timóteo que assim ele precisava fazer. E no versículo de número 8, eis a principal chamada, porque aqui Paulo
está enfatizando a humanidade de Jesus. Está mostrando a humanidade de Jesus. Como ele cumpriu todas as promessas feitas a Davi. Está mostrando como Paulo cumpriu todas as promessas feitas a Davi quanto à sua linhagem e o seu trono. Olha só o que diz o versículo de número 8. Lembra-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Está mostrando para nós algo lá atrás, mostrando para nós verdadeiramente a humanidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o quanto que ele cumpriu a sua linhagem e o quanto ele entregou o trono, como fez, assim como a palavra de Deus determinava. Paulo enfatiza que o nosso Salvador, Jesus Cristo, vive hoje e já reina sentado à destra de Deus. No versículo número 8, nós podemos ver essa realidade. Jesus enfatizando o nosso Senhor e Salvador vive e hoje já reina sentado à destra de Deus. E analisamos, meus amados irmãos, o versículo de número 9. As circunstâncias não podem parar a palavra de Deus. Olha só, as circunstâncias, elas não podem parar a palavra de Deus. Veja o que diz o versículo 9. E é por ele que estou, fazendo o quê? É por ele que eu estou sofrendo, até algema, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Paulo não isenta, não está dizendo que nós sofreremos realidades diferentes, as quais nós esperamos, porque as circunstâncias hão de acompanhar as nossas vidas. Mas Paulo entendia que as circunstâncias não podem de maneira alguma parar a palavra de Deus, parar o avanço da palavra de Deus. E através da sua palavra, ele cumpre os seus propósitos. Ele cumpre os seus propósitos. Inúmeros são os exemplos de Paulo e de pessoas que mudaram ao conhecerem a palavra de Deus. Conhecerem a palavra de Deus. O próprio Paulo mudou ao conhecer a palavra de Deus. Nós vamos caminhando nas nossas vidas de uma certa forma, acreditando que sabemos tudo, que fazemos tudo, quando na verdade nós não sabemos nada. Se o Senhor Jesus não se revelar para nós, nós não sabemos nada, não conhecemos nada. E nós vimos no versículo 9, Paulo afirmando para Timóteo que as circunstâncias viriam, mas que as circunstâncias não poderiam apagar o avanço da palavra de Deus. E ele diz para nós que não são poucos exemplos de pessoas que abraçaram essa realidade e mergulharam na palavra de Deus e aprenderam que uma mudança necessária precisava ser feita em suas vidas. Vamos até Atos, capítulo 9. Vamos lá, Atos 2. Atos 9, melhor dizendo. Atos Apóstolos, capítulo 9. Do versículo 1 até o versículo 22. Olha só. Atos 9. A mudança que a palavra de Deus promoveu na vida de Paulo. Olha só o que diz o versículo 1 do capítulo 9 de Atos.
ainda as ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram da linhagem, tanto homens como mulheres, e levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia ele pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecido e ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Este esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Aleluia. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-se e vá à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procura um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos santos de Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Ananias, vá, que este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer por meu nome. Então Ananias foi, e estando na casa, impôs a mão sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecida com escama, e ele voltou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer, saiu depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu em Damasco dias com os discípulos em Damasco, e logo na sinagoga proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Veio para cá precisamente para prender e levar os principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Meus amados irmãos, através da palavra de Deus, ele descobriu que verdadeiramente cabia a ele fazer. Quantos não são os que nos nossos dias estão fazendo coisas, acreditando estarem agradando a Deus, quando, na verdade, o que está sendo feito não estão agradando o Senhor, ou não está agradando ao Senhor. Esse versículo, de número 1 até 22, nós vimos Paulo tomando postura na sua vida, tomando atitudes,
acreditando que estava agradando a Deus, quando na verdade não estava agradando a Deus coisa nenhuma. E ao tomar conhecimento da verdade, ele descobriu que verdadeiramente era o que ele tinha que fazer. No nosso retorno, meu amado irmão, para a igreja, com as portas abertas, com pessoas, para sermos igreja forte, como o Senhor espera, precisamos estar pautados na palavra de Deus. Precisamos mergulhar de uma forma especial, como nunca, na palavra de Deus. O nosso recurso verdadeiramente precisa ser a palavra de Deus para a bênção da nossa vida. O versículo 10 da palavra, Paulo abre o seu coração dizendo que tudo ele sofre. Tudo ele sofre. Diz que ele era capaz de sofrer as circunstâncias mais difíceis por causa do evangelho do reino. Incluindo nessas circunstâncias até mesmo a prisão. Estava disposto até mesmo ir para a prisão, porque ele sabia que a obra de Deus estava avançando a cada vez mais. Em outras palavras, através de conhecer a palavra de Deus, Paulo percebeu que nada mais era importante do que a palavra de Deus. Que mergulhar entendendo a palavra de Deus. Entenda algo, meu amado irmão. Agora, versículo 11, até o versículo de número 13, você pode ver, do 11 até o versículo 13, diz o seguinte: se com ele nós, vamos ver, versículo de número 13, diz o seguinte: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. E se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Entenda algo, meu irmão. Essa narrativa que nós acabamos de fazer parece um hino, parece uma confissão. Porque essa semelhança em forma paralela, típica de uma poesia hebraica, está abordando os temas da morte, os termos da morte e ressurreição de Cristo, introduzindo por Paulo nesse versículo. Está abordando essa realidade. O versículo 11 diz: se morremos com ele, também nós viveremos. Se nós morrermos com Cristo, para nós é um privilégio. E se morremos com ele, nós também viveremos. Os cristãos estão unidos ao Senhor e a sua morte e também a sua ressurreição, a partir do momento o qual abriram o seu coração com Cristo, se sujeitaram à sua vontade tão somente, estão com Cristo para a honra e para a glória do Senhor. Essa morte e ressurreição, nós passamos a desfrutar e a viver a partir do momento que nós cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 12 diz
Se nós sofremos, muitos nos nossos dias estão abordando o sofrimento da sua vida, alegando por estar fazendo a vontade de Deus. Mas se estamos sofrendo, fazendo a vontade de Deus, precisamos entender que na fé, diante do sofrimento e da perseguição, porque isso tudo acompanha a vida dos cristãos. Se o nosso sofrimento é por causa é por causa da nossa fé e da nossa perseguição, ou da perseguição que nós sofrimos, por isso, nós entendemos, isso vai redundar para nós tamanha graça e tamanho poder. Recompensa para nós quando o Senhor e Salvador Jesus Cristo vier na sua glória. Entender o quanto nós estamos prontos, dispostos a fazermos tudo pela obra de Deus. E o versículo 13, para terminarmos nessa noite. Ele fala do termo infiéis. Se formos infiéis, ele permanece fiéis. Isso se refere aos falsos cristãos que estão aí nos nossos dias. Eles são imaturos. Eles vivem para si mesmos e não para o Senhor e para o seu próximo. Quando fala infiéis, é assim que define essa realidade. Os falsos crentes, os falsos cristãos, imaturos, que vivem para si mesmo e não para Deus e para o Evangelho. Mas mesmo, pelo que nós podemos ver, mesmo analisando essa situação de infidelidade, ele, Jesus, permanece o mesmo. Permanece o mesmo. Mesmo em meio aos falsos, os falsos serviços, as falsas adorações, ele permanece o mesmo. Amados irmãos, estaremos retornando. Não sei precisamente quando, mas os dias estão sendo abreviados. Já há lugares onde estão funcionando, pessoas estão trabalhando, e o nosso dia chegará. Mas como será o nosso retorno? Como nós estaremos retornando para os serviços do Senhor? Como nós estaremos retornando? A relação de Cristo com a igreja, ela já tinha sido mostrada lá em Pedro. A relação de Cristo. Mesmo a igreja sendo infiel, o Senhor se mantém fiel para a igreja. Pedro foi infiel para com o Senhor Jesus Cristo. Ao ser interrogado, ao ser perguntado se ele andava com Jesus, ele conhecia a Jesus, a palavra de Pedro foi que ele não conhecia, que ele nem sabia quem era o Senhor Jesus. Não conheço, não sei quem é o Senhor Jesus. Mas Jesus deu um exemplo de fidelidade para com Pedro, dizendo:
para ele o quanto ele o amava. Qual a realidade dessa noite, irmãos? O que precisamos entender nesta noite? Estamos perto de retornarmos. Estamos perto de estarmos novamente, presencialmente, na casa de Deus. E o que fazer? Como nos apresentarmos perante Deus na sua casa? Como estaremos perante o Senhor na sua casa? E a palavra é uma só. A palavra é uma só para com a nossa vida. Quanto a você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruírem a outros. Amém e amém. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai celestial, oramos, ó Deus, nesta noite, pedindo, ó Deus, uma capacitação dos altos céus, pedindo, ó Deus, o Teu Espírito, que manifeste o Seu poder, que derrame da Tua graça sobre as nossas vidas, para que haja uma capacitação em nós, ó Deus, para que entendamos, ó Deus, aquilo que o Senhor espera das nossas vidas, e ao regressarmos, ó Deus, ao retornarmos, ó Deus, para a Tua casa, nos cultos presenciais, possamos, ó Senhor, fazermos aquilo que Tu espera que façamos com as nossas vidas. Sermos, ó Pai, instrumentos incansáveis, ó Deus, em Tuas mãos. Sermos instrumentos, ó Deus, preparados, ó Deus, treinados, ó Deus, assim como atletas, ó Deus, na Tua mão. Ó Deus, sermos, ó Pai, compreendermos, ó Pai celestial, a importância do nosso trabalho, assim como o lavrador. Se quisermos colher, precisamos plantar, precisamos arar a terra, precisamos fazer o nosso melhor para a honra e para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por esta palavra, que ela possa produzir frutos em nossas vidas e possamos, ó Deus, caminhar, retornar, ó Deus, uma nova postura, numa nova dimensão de vida, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, Senhor, e amém. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.